Olá caninos, tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães, e hoje nós vamos falar sobre uma raça que eu gosto bastante, que é o Husky Siberiano. Como o nome já diz, o Husky Siberiano ele é originado da Sibéria, uma região da Rússia onde tem muitos cães de trabalho e os Huskies ainda são bastante populares por lá. Essa é uma raça que não passa despercebida de jeito nenhum. Aonde o Husky passa, as pessoas olham, comentam, querem chegar perto, tem uma certa apreensão. Pois é, ele chama bastante a atenção por ele ser tão bonito e elegante. Ele lembra muito um lobo. A gente diz que ele ainda é um tipo de cachorro primitivo. Ele está mais perto do lobo do que algumas outras raças. Essa raça em particular foi selecionada, foi moldada ao longo dos anos pela natureza e um pouco pelo homem para viver em locais extremamente frios. Muito frio. Tá pensando em frio? Tipo, frio. Mais frio. Mais. Muito mais. Tipo, geleira, lá no gelo mesmo, com neve caindo e ele ali passeando. Tipo, tô de boa, é um dia normal, um domingo de sol aqui pra mim. É isso. Ele foi selecionado para viver nesse tipo de lugar. Imagina tua geladeira fechada e ele lá dentro, de boaça, dormindo. Diferente de outros cães de temperaturas tão baixas, o Husky não tende a engordar, ele não tende a acumular gordura no seu corpo para esquentar e para manter a temperatura. Como é que ele não engorda? Primeiro que ele faz muito exercício. Como eu falei, ele é um cão de trabalho, ele é usado para puxar trenó. Exatamente, você bota o trenózinho amarrado ali nas costas dele, manda ele embora que ele vai correndo, puxando, e isso gasta bastante energia dele. Outra coisa que faz com que ele não precise acumular tanta gordura é a camada de pelo que ele tem. Ele tem pelo e subpelo que protege ele do frio e faz ele ficar ali isolado termicamente. A cor mais comum que a gente vê do Husky Siberiano é aquele cinza quase preto, que tem alguns pontos brancos e tem aqueles detalhes nos olhos como se fosse uma máscara, bem característico da raça. Pois é, mas além disso nós temos outras cores, por exemplo como o vermelho e branco, o todo branco e a Gaut, que é uma cor bem difícil de se ver. O Husky Siberiano ele é um cão de trabalho, como já comentei antes. Por isso, ele é um cão muito focado e determinado. Assim, quando ele está dentro de uma matilha, quando ele está dentro de uma casa, ele acaba se focando em uma pessoa, acaba tendo aquela pessoa como líder, aquela pessoa como mais próxima, que ele acaba gostando mais, se identifica, protege mais e também ele acaba obedecendo mais aquela pessoa, aquela figura que ele elegeu como o ser principal para ele. Essa raça pode ser bem desconfiada com pessoas que eles não conhecem. Dificilmente eles latem ou fazem aquela festa, aquela bagunça toda que a gente já está acostumado com outros cães. Não, eles são mais discretos, ficam na deles, ficam observando. Geralmente eles trabalham em silêncio, não ficam latindo. E muitas vezes ele fica ali no cantinho dele, olhando, observando, vendo se pode se aproximar ou não, vendo se ganha confiança da pessoa ou não. Então ele fica ali na dele. Muitas vezes as pessoas acham que ele é meio metido, meio arrogante, assim, uma raça meio imponente. Mas não, é só o jeito dele de ficar no mundinho dele até ele de fato ter confiança para sair daí, explorar e conhecer outras pessoas. O Husky ele pode viver por volta de 15 anos, mas como as coisas mudaram bastante e hoje ele não precisa trabalhar, pelo menos não aqui no Brasil, ele é tido mais como um cão de companhia, ele pode viver muito mais do que isso, porque ele não vai ter todo aquele esforço, aquele desgaste ao longo da vida dele. Isso faz com que a longevidade dele seja maior. Além disso, ele é um cão atleta, então ele tem uma constituição física muito boa e por isso é muito necessário atenção nesse ponto. Ele precisa de fato de exercício. Todos os dias de caminhadas longas, de corridas, de atenção dos seus donos. Se você pensa em ter um Husky, ou se você já tem um, saiba que ele realmente precisa de exercício. Não é como um Golden que sai 20, 30, 40 minutos e já está ali de boa. Não, ele vai ter que sair bastante, caminhar muito, voltar e caminhar de novo, porque provavelmente ele vai cansar muito depois que você se cansar. As atividades mentais também são muito necessárias para esses cães. É muito importante você estimular a mente dele, desafiar, dar coisas para ele poder tentar entender. Mas toma cuidado, viu? Porque ele não é muito lá de ficar querendo obedecer às pessoas. Ele é inteligente, sim, mas ele não é aquele cachorro que fica ali querendo obedecer, fica feliz quando te obedece, igual o Golden, por exemplo. Não, ele é um cachorro que é mais na dele e ele vai se sentir estimulado por algumas coisas mentais. Porém, se ele não estiver gostando daquilo, ele vai deixar bem claro e vai sair, não vai querer brincar. Então é muito importante você entender o seu cachorro, perceber quando ele está gostando ou não daquela atividade e começar a recompensá-lo de forma que ele acha interessante. Para ele, ficar fazendo uma coisa sem sentido não tem graça alguma. Então ele acaba saindo e vai te deixar por ali. Isso é se ele não ficar mais fechado no mundinho dele. O Husky, apesar de ser um cachorro muito sociável, tá super acostumado a viver em matilhas, porque é assim que ele vive lá na Sibéria e tudo mais, eles também conseguem se adaptar em casa só com pessoas. Mas como eu falei, ele vai acabar elegendo um líder e é muito importante você socializar esse cachorro com diversas pessoas e diversos outros animais, porque assim você evita conflitos no futuro.
Um filhote bem socializado, ele vai ser um cão mais tranquilo ao longo da vida. Isso acontece porque ele vai estar mais acostumado a diversas situações e nada vai assustá-lo ou vai deixá-lo apreensivo. Ele já viveu aquilo, ele já conheceu pessoas diferentes, ele sabe lidar com outros animais também. O Husky, ele tende a ser um cão mais dominante, então é importante você ter pulso firme com ele. Isso não quer dizer bater, isso não quer dizer ser agressivo, não. Você tem que saber controlá-lo de forma a adestrá-lo, a mostrar para ele os limites, mostrar um pouco que você é o líder daquele grupo ali. Mas se você é um dono de primeira viagem, talvez o Husky não seja a melhor opção para você nesse momento. Você tem que aprender outras coisas sobre animais que podem te ajudar a ter um Husky siberiano depois. Uma fêmea de Husky, ela pode pesar aí por volta dos 25 quilos, o que é um cão grande, e o macho pode chegar até os 30. Não é muito legal deixar passar muito disso. Por quê? Porque eles acabam ficando mais sedentários, pode ser obeso e pode desenvolver problemas de saúde. Isso não é bom, na verdade, para nenhuma das raças. O Husky, ele adora correr, como eu já falei, mas ele também gosta de brincar em parques, ficar solto por aí. Mas no Brasil, a gente tem que ter cuidado porque a gente tem uma temperatura muito mais alta do que ele está acostumado na Sibéria. E às vezes aqui, dependendo da região onde você está no país, você tem maiores problemas com isso. Então é importante vigiar a temperatura do seu cachorro, o local que você vai sair com ele, a hora que você sai para passear com ele, e aí você regula se ele pode correr mais ou não. Eles ainda não estão totalmente adaptados ao clima brasileiro. Apesar de ter o subpelo que acaba ajudando, é muito diferente o clima que a gente tem aqui e o clima que a gente tem na Sibéria. Uma coisa muito legal do Husky é que ele não precisa de banhos semanais. Por quê? Ele praticamente não tem cheiro. Mas tem um detalhe, você tem que rasqueá-lo todos os dias. Assim, ele vai trocar de pelo mais facilmente, não vai ficar o pelo espalhado pela sua casa. Porque o pelo dele cai bastante, ele troca muito. É importante você rasquear todo dia, porque assim você não vai ficar vendo pelo voando em todo canto, toda hora, todos os dias na sua casa. Se você gostou desse vídeo de Husky, aqui do lado tem mais um vídeo sobre uma batalha de cães que tem um Husky envolvido. Vai lá assistir, espero que tenham gostado, um grande abraço caninos e até o nosso próximo vídeo.